Bom, a data FIFA termina hoje e amanhã já tem clássico pelo Brasileirão, Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos. A gente vai falar agora com o Fábio Jupa para saber mais informações sobre o Fla. Oi, Jupa, boa tarde para você, querido. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Flamengo se representa daqui a pouquinho aqui no Ninho do Urubu para o último treino antes dessa partida de amanhã contra o Botafogo. O Flamengo vai treinar e o Felipe Luiz sabe que tem reforços e possíveis desfalques para essa partida. Entre os reforços, o zagueiro Léo Pereira e o lateral Alexandro, que cumpriram suspensão contra o Bahia e estão de volta. Outro provável reforço é o Pulgar, volante. Está recuperado de 3 meses de uma cirurgia no pé direito e deve ser relacionado. Entre os possíveis desfalques, 3 jogadores de meio campo, o Saul, que é titular, o Alan e o De La Cruz. Esses jogadores ainda estão com problemas físicos e devem ser preservados para o jogo de domingo contra o Palmeiras no Maracanã. Existe uma expectativa em relação à formação ofensiva. O Carrascal, que começou os últimos 3 jogos como titular, é favorito na disputa contra o Plata e o Luiz Araújo para começar jogando do lado direito. E uma expectativa também pelo aproveitamento do Pedro, que dos últimos 3 jogos começou 2 no banco e só jogou 15 minutos contra o Bahia. Daqui a pouquinho o Felipe Luiz resolve todos esses problemas. Débora, um abraço para você. O Flamengo, por sua vez, quer desesperadamente a vitória porque precisa caçar o líder Palmeiras agora. O Flamengo perdeu essa liderança não só pelos critérios de desempate, mas também pela questão de pontuação. Palmeiras teve o jogo atrasado com o Juventude, então agora tem 58 pontos e o Flamengo 55. Torce por um tropeço do Palmeiras em casa contra o Red Bull Bragantino e precisa também fazer a sua parte por aqui. O De La Cruz, provável que não atue nessa partida, campo sintético, sempre fica fora, questão do joelho também. O Saul teve um probleminha, um incômodo, na verdade, no tornozelo, já vinha jogando algumas partidas assim, está em processo de recuperação. Flamengo de olho nas 2 partidas seguintes, porque tem Palmeiras e Racing na sequência, mas apesar de tudo vai ter Arrascaeta, camisa 10, que encaminhou a sua renovação, contrato de mais 2 anos aí para o Arrascaeta, então ele deve ficar aí no Flamengo até 2028, possibilidade de mais um. Tem a questão aí que eles devem anunciar muito em breve essa renovação. A Arrascaeta ontem quase se antecipou nas redes sociais, colocando, enfim, palavras bonitas para a torcida rubro-negra, mas ele é a grande esperança. E também, Lili, para fechar e te devolver, tem um sinal de alerta. O Arrascaeta está pendurado com 2 cartões amarelos, assim como, por exemplo, o Jorginho. Se eles tomam um 3º cartão amarelo amanhã aqui no estádio Newton Santos, cada um com 2, né? Eles ficam fora nada mais, nada menos do que o jogo importantíssimo, confronto direto com o Palmeiras domingo no Maracanã, Lili. O que falta, então, para pintar essa notificação da renovação do Arrasca? Não, é um detalhezinho ou outro. É questão mais burocrática, porque o acordo total ele já está feito. É o acordo de palavra, o acordo de tempo de contrato, de aumento salarial, o gatilho, está tudo já colocado ali na mesa e apertaram a mão. Arrascaeta e Flamengo apertaram a mão. A questão agora é resolver a burocracia e anunciar a renovação de contrato. É um contrato que vai ter validade até 2028, com possibilidade de mais um ano de renovação automática. Ou seja, se ele chegar nessa renovação automática, aí tem meta, tem títulos, conquistas, aquela coisa toda, bateria 2029, 10 anos de Flamengo. A tela com os números do Arrascaeta. O ídolo vai renovar. São 339 jogos, 293 como titular, 92 gols, 0,27 gols por jogo, 102 assistências e 15 títulos. Na temporada atual, 49 jogos, 19 gols e 13 assistências. Belíssimos números do Arrascaeta, né? Que tem um casamento, digamos assim, perfeito com o Flamengo. Felipe Silva está aqui com a gente no estúdio para falar sobre essa renovação. Bom dia para você, Felipe. Muito bom dia, Lili, André, Jailson, Fonte Esporte. Tá muito próximo de acontecer, né? O Arrascaeta está para renovar até o final de 2028, com gatilhos para renovação até 2029. Falei com uma pessoa do Flamengo hoje mais cedo e é aquela questão do só detalhes. O Arrascaeta já muitas oportunidades falou, quero ficar no Flamengo, quero renovar. Eu não sei se você lembra, o Flamengo ele chegou a negociar a renovação com o Arrascaeta lá no início do ano, em abril, mas parou tudo porque tinha outras prioridades. E o Arrascaeta, na época, ficou um pouco incomodado porque ele falou assim, queria definir minha situação. Muitos clubes de fora estavam de olho nele.
E aí agora, no meio do ano, depois da pausa para o Mundial de Clubes, eles voltaram a negociar e fluiu tranquilamente, podemos dizer assim. Então, muito próximo de renovar, questão de detalhes, podemos dizer assim. Vou te falar uma coisa, a gente que acompanha futebol, né, esses detalhes fazem a diferença. Já viu acontecer coisas, né, inimagináveis, até no Corinthians, ficou pelos detalhes, né? Mas no caso dele, Jailson, interesse dos dois lados, né? Sim. Eu inclusive, ia perguntar pro Felipe, porque teve essa conversa mesmo e o pós-mundial o Flamengo meio que definiu, né? Que as renovações seriam prioridade do Felipe Luiz e do Arrascaeta, né? Então agora teve a primeira conversa, acho também, né? Com o Felipe Luiz. Só que aí agora um vai esticar a corda para cada lado, né? E agora essa aproximação, né? Mais assim com o Arrascaeta, que tem feito uma temporada absurda, temporada espetacular do camisa 10, né? A primeira com a 10. E nada mais. A expectativa da torcida era essa, né? Que ele concretizasse essa continuidade no Flamengo. Cara, a prioridade do Flamengo, você falou bem, era renovar o contrato do Arrascaeta e do Felipe Luiz. Tem outras situações também no Flamengo, por exemplo, o Rossi. O Rossi tem contrato até o final de 2027, mas a diretoria também quer renovar o contrato dele. Mas estabeleceu, como você falou, essas duas questões, Arrascaeta e Felipe Luiz. Já acertou, podemos dizer assim, Arrascaeta. Tá tudo certo, é questão de detalhes burocráticos. Do Felipe Luiz, é um pouquinho mais chato, porque o Felipe Luiz tem contrato até o final desse ano e a negociação está rolando. O empresário do Felipe Luiz, Jorge Mendes, já se reuniu muitas vezes com o Boto, que é o diretor do Flamengo, então tem mais alguns detalhes. O Flamengo ele também não quer ter aquele medo de chegar no final da temporada e o Felipe Luiz fala assim, não quero mais ficar. Então o Flamengo quer se antecipar do que chegar em dezembro e falar assim, não, vou sair. Então eu acredito que o casamento vai dar certo. O Felipe Luiz quer ficar no Flamengo e o Flamengo quer ficar com o Felipe Luiz. Agora, a princípio, Dom, que a Arrascaeta quer ficar no Flamengo também. O jogador indispensável? Não sei se eu posso perguntar isso, né? Porque é indispensável. Acho que o único ponto que você teria dúvida em uma renovação até 2028 seria a questão física, pelo histórico e tudo. Mas essa temporada ele tem jogado constantemente. Acho que o Flamengo tem uma reposição com a contratação do Carrascal, embora tenha jogado mais pela direita. Acho que um time que ganhou mais, tem um elenco encorpado para conseguir dar condições para você não sobrecarregar o Arrascaeta. Então, para mim, faz todo sentido das duas partes, pela idolatria, você está falando de um dos grandes jogadores já da história do clube. E pro Arrascaeta, lógico, vai ter, é muito pessoal. Pode ser que o Felipe até falou de procura de fora. Você não imaginaria ele aos 31 anos indo para um grande centro do futebol europeu. Então talvez fossem mais propostas vantajosas no sentido financeiro. Pensando no que ele ganha no Flamengo, no nível de futebol praticado pelo Flamengo e para ele, pela história que ele tem, eu acho que é um casamento que faz total sentido continuar. Então pode ser que tivesse outras opções financeiramente mais vantajosas, mas olhando dentro da minha opinião, porque isso é muito pessoal, eu acho que faz todo sentido essa sequência, inclusive para um contrato de longa duração até 2028. E até, Lili, o Arrascaeta tem muitas oportunidades, ele tem a oportunidade de sair do Flamengo. E até questões melhores financeiras, por exemplo, futebol árabe. Já tentaram levar ele e ele falou, não, vou ficar no Flamengo. Então acho que nada mais justo você valorizar um ídolo com o que ele merece, que é a questão do Arrascaeta. E que ainda entrega demais em campo. Né? Acho que é a segunda melhor temporada do Flamengo dele desde 2019, que é o ano mágico, né? Então ele tá voando. Boa tarde, abençoadas e abençoados. Pra quem não me conhece, eu sou o Luiz e eu tô chegando com tudo na tarde dessa terça-feira. Tô chegando, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo, do nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor. Uma excelente notícia para a nação rubro-negra, isso porque a diretoria do Flamengo e o staff do Arrascaeta chegaram a um acordo e assim, o Arrascaeta vai renovar com o Flamengo ou já renovou até o final de 2028, então assim, praticamente mais 2 temporadas inteiras ou 3 temporadas juntando com essa de Arrascaeta no Flamengo, então assim, muito justo, né, ver o Arrascaeta renovando seu contrato com o Flamengo, então assim, parabéns à diretoria, parabéns ao José Boto, né, que tá vendo que é a melhor temporada do Arrascaeta com a camisa do Flamengo, tanto de artilharia e tanto de participação em gols. É um cara, assim, extraordinário. Pro Flamengo achar outro Arrascaeta vai ser muito difícil. Então, assim, o Flamengo viu que o Flamengo teria, o Cruzeiro estava interessado, né? Parece que a diretoria do Cruzeiro queria, né, dar algo ali de quase 4 milhões de reais de salário para o Arrascaeta. E o Flamengo, já sabendo disso, agiu rapidamente e renovou o contrato com o craque do Flamengo, com o meio-campista uruguaio. O que vocês acham sobre essa grande notícia? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo.
sobre esse grande assunto, falar também sobre o Mercadão da Bola, isso porque o Flamengo já está fazendo o seu planejamento para a próxima temporada e o Flamengo tem um grande desejo de contratar o Anderson Talisca, né, que atualmente joga pelo Fenerbahçe da Turquia, né, muito bom de bola, um jogador que tem 31 anos, se eu não me engano, ele tem 31 anos, aí o Flamengo acredita que esse jogador poderá ajudar muito, o Flamengo também não para por aí, tem a situação do zagueiro Vitão, o Flamengo quer contratar mais um zagueiro, e o Vitão é um zagueiro prioridade, o Flamengo quer contratar mais um meio-campista e mais um atacante para brigar pela titularidade, né, um jogador que se encaixe no estilo de jogo do técnico Felipe Luiz, então assim, o Flamengo vai vir forte na próxima temporada, estou muito confiante, vamos torcer para que o Mengão possa trazer jogadores decisivos, é o que está faltando para esse elenco principal, jogadores decisivos, jogadores que no último terço chegam na cara do gol, né, e façam gols. Essa que é a verdade. Vocês concordam? O que vocês acham? E antes de finalizar, amigas e amigos, eu vou falar uma coisa para vocês. De La Cruz e Alan é dúvida para o jogo de amanhã, no clássico contra o Botafogo, porque os jogadores têm dificuldade de jogar no gramado sintético. Se não jogarem amanhã, se não jogarem no gramado sintético, Alan e De La Cruz, eles vão jogar onde? Gente, o Flamengo tá com um grande prejuízo da antiga gestão. Contrataram um jogador que já tem problema crônico no joelho e contrataram o Alan, que não disse para que veio, tá 3 anos no Flamengo e não disse para que veio. Onde que o Alan vai começar a jogar bola? Em que hora? Em que momento? É que o Gás já tá de volta. Então assim, são muitas questões para a diretoria do Flamengo tomar uma providência. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham sobre essa situação desses dois atletas? Vocês acham que na próxima temporada esses dois jogadores não têm que vestir mais o manto sagrado, a camisa do Mengão? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.